Queridos amigos, estamos, como dissemos, no mês de maio, o mês da família. O nosso tema, Deus, Bíblia e Família. E nesta oportunidade eu quero ler com você no livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 3, que diz assim: aproximaram-se de Jesus alguns fariseus que, para colocarem à prova, perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus, porém, respondeu: não lestes que desde o princípio Deus fez homem e mulher? E ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Quando nós pensamos neste texto, nos lembramos que Deus é a terceira dobra ou a primeira dobra de um cordão que não pode se separar. Quando nós pensamos em casamento, pensamos primeiro Deus, homem e mulher. Um texto de Eclesiastes que diz: se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistirão, mas o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quando pensamos neste cordão de 3 dobras, pensamos Deus, homem, mulher. Saiba, querido amigo, querida amiga, não importa de qual família você é, saiba que Deus tem uma atenção especial, um carinho especial para com a sua família, porque a família é uma instituição divina, a família é um projeto de Deus e Deus se importa com o casamento, Deus se importa com a família. Quando pensamos na família segundo Deus, no casamento segundo Deus, pensamos em 4 colunas que não podem faltar e pensamos em 5 regras. 4 colunas e 5 regras. Quais são estas 4 colunas? Para que entendamos melhor, vamos pensar nas 4 operações matemáticas. Começando com a subtração. O texto de Gênesis 2, 24 e de Mateus 19 diz: portanto, é Deus dizendo, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Começa então com a subtração. O jovem mancebo, a jovem, a moça, deixa o seu pai e a sua mãe. Começa então com um deixar geográfico, um deixar emocional, um deixar financeiro. Agora, aquela moça, aquele rapaz deixou a casa do seu pai e da sua mãe. Portanto, nós já pensamos num casamento monogâmico, que deixa o pai, que deixa a mãe e vai se unir à sua mulher ou vai se unir ao seu marido. O texto então continua: deixará pai e mãe e se unirá. Agora temos a adição, a subtração, mas agora a soma. Agora é o momento em que se unirá à sua mulher. É uma união de corpos. É uma união de objetivos, uma união de sentimentos. Agora os dois se tornam uma pessoa. Portanto, agora é a hora da união. É a hora da soma. Portanto, o casamento, além de ser monogâmico, ele é também heterossexual. Ou seja, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Depois nós temos a terceira operação matemática, a multiplicação. E os dois serão uma só carne. Olha só que agora o casamento, além de monogâmico, além de heterossexual, ele é também monossomático. Ou seja, aquelas 2 pessoas que deixaram pai e mãe, eles se unem e aquelas 2 agora novamente são uma pessoa só, no sentido de um propósito só. Diz a Bíblia então que agora deixa de ser 2 objetivos, 2 planos. É como alguém que se une no objetivo comum para alcançar um objetivo comum. E aí continua o texto: ninguém separe o que Deus uniu. Estamos falando então de que o casamento ele é indissolúvel. Veja só,
Quem inventou o casamento não foi Thomas Edison. Quem inventou o casamento não foi Santos Dumont. Quem inventou o casamento, quem fez o primeiro casamento foi Deus. Ele é o idealizador e ele deixou o seu manual. E o manual então fala destas 4 colunas que não podem faltar. Primeiro, o casamento segundo Deus, ele é monogâmico, ele é heterossexual, ele é monossomático e ele é indissolúvel. Estas são as 4 colunas do casamento segundo Deus. Agora, quando pensamos nas regras, são 5 regras do casamento. E aí, quando falamos de regras do casamento, da família, lembramos que os participantes da família precisam conhecer as regras, e as regras estão no manual do fabricante, que é a palavra de Deus. Estas regras têm um técnico, e o técnico é Jesus Cristo. E o manual? Qual é o manual deste técnico e desta família? É exatamente a palavra de Deus. Qual é então a primeira regra? É a regra da unidade, uma só carne. O texto é claro: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. Quando estamos falando nisso, estamos dizendo que é preciso ser companheiro um do outro. É preciso que haja aquela cumplicidade. Não se afasta por qualquer circunstância. É preciso conhecer os sonhos do outro, os objetivos, os projetos do outro. Então, a primeira regra, portanto, é a regra da unidade, uma só carne. A segunda regra da família, do casamento, segundo o padrão de Deus, é a perseverança em não se abater. O texto diz: é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Quando alguém no altar diz: sim, eu vou amar esta pessoa na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, ela está dizendo sim para o seu cônjuge, sim diante das testemunhas, sim diante do pastor, mas acima de tudo está dizendo sim diante de Deus. Portanto, quando estamos pensando nessa segunda regra, estamos querendo dizer que não há luta que não vale a pena lutar. Ou seja, estamos dizendo, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Ou seja, sem luta não há vitória. É preciso lutar, perseverar. Quando um estiver fraco, o outro animar, para que o casamento, a família possa ir bem. A terceira regra é a regra da determinação de não ceder à traição sexual. A Bíblia diz que Deus fez o sexo seguro e chamou de casamento entre um homem e uma mulher. Deus fez o sexo seguro e chamou de casamento entre um homem e uma mulher. É como diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esta é, portanto, a terceira regra do casamento bem-sucedido, do casamento da família segundo o padrão de Deus. A quarta regra é a regra da fidelidade, o propósito de não se divorciar. Haja o que houver, a palavra divórcio, a palavra separação está excluída do vocabulário do meu casamento, da minha família. Já pensou, meu amigo, se você faz este propósito na sua vida? Já pensou, minha amiga, se você faz esse propósito na sua vida?
A palavra divórcio, a palavra separação está fora do nosso vocabulário. Aconteça o que acontecer, nós seremos uma só carne. Aconteça o que acontecer, eu e a minha esposa permaneceremos como uma só carne até o final das nossas vidas. Este é o propósito de Deus, o plano de Deus. Quando perguntaram a Jesus, é lícito divorciar por qualquer motivo? Jesus disse, de forma nenhuma. E eles perguntaram, mas por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Jesus disse, bem, por causa da dureza dos corações, mas no início não foi assim. O que Deus disse foi, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este serão é indissolúvel, serão é para sempre, é o que Deus espera. Portanto, eu quero desafiar você, homem, mulher, você jovem que não se casou ainda, a que você se lembre de que você é uma pessoa, pode não ser de nenhuma igreja, mas se lembre, você é uma pessoa que Deus fez. Você é uma pessoa a quem Deus dá o ar para respirar. Você é uma pessoa que tem um pouco de Deus dentro de você. E este Deus que te fez, que te dá o ar para respirar, este Deus te deu um manual. E o manual, ele coloca quais são as colunas do casamento, da família, quais são as regras. Esta é a quarta, o propósito de não se divorciar. E a quinta e última regra é a regra de exercitar o perdão. Meu amigo, minha amiga, casamento é a disposição de recomeçar todos os dias. Quando em um casamento alguém diz assim, mas ele sempre, ou ela nunca, quer dizer que está trazendo tudo de volta novamente. Ele sempre ou ela nunca. É a disposição de recomeçar a cada dia. Por isso que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus capítulo 12, verso 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Sim, a pessoa de coração amargurado, a pessoa que não perdoa, esta pessoa continua doente, ela continua afastada de Deus e esta pessoa está sem receber perdão na sua vida. Portanto, nenhum casamento vitorioso ficará guardando ódio. Saiba, num casamento vitorioso é preciso exercitar o perdão a cada dia. Ou tenha disposição de perdoar a cada dia, ou então terá um fracasso certamente. Lembre-se, perdão não é sentimento. Perdão é a decisão. Eu vou tomar a atitude, eu vou perdoar. Que seja assim na tua vida e que você coloque estas 4 colunas na tua vida, no teu casamento, na tua família. Que você coloque estas 5 regras como regra de Deus para a tua vida, para que seja bem sucedido também como uma família nesta terra, que o teu casamento, a tua casa, seja um verdadeiro pedacinho do céu aqui na terra, ao invés de um pedacinho do inferno. Deixa Jesus entrar em tua vida, em tua casa, em tua família, e Ele vai transformar as maldições em bênçãos para a glória dEle e para a tua alegria. Deus te abençoe. Coloca Jesus na tua vida.